Olá, bom dia. Eu estou passando aqui nesse sábado, mas para dividir com vocês, compartilhar com vocês uma mensagem que eu ouvi na quarta-feira. É claro que eu não vou conseguir transmitir para vocês da mesma maneira como eu ouvi, pois aquele pastor ele estava grandemente usado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez ele nem saiba o quanto ele foi usado, mas eu fui muito abençoada e quero dividir isso com vocês. Ele estava falando sobre aquela passagem ali de Mateus 14, que fala que é quando Jesus estava andando sobre as águas, o barco estava lá mais pro meio do mar e tinha um vento muito forte soprando o contrário e os discípulos estavam tudo ali assustados. E de repente olhou e vem Jesus andando sobre as águas. Eles pensaram que era um fantasma e Jesus, percebendo que eles estavam com medo, falou: "Não, sou eu, né?" E então Pedro, ousado como sempre, ele falou assim: se é o Senhor, então me faz ir aí andando, né, até o Senhor. E o interessante é que Jesus falou: "Vem." E Pedro logo desceu do barco e foi até Jesus. E é claro que no percurso ali até o Senhor, ele observou o vento forte que estava soprando, ele sentiu medo e ele começou a afundar. E é claro que Jesus salvou ele ali. Mas o que eu quero que vocês observem é que quando o Senhor falou, vem, o Senhor não falou, vem, Pedro. Ele falou, vem. Então qualquer um que quisesse ir ali do barco poderia ter ido. Mas só Pedro teve a fé suficiente. Só Pedro teve a ousadia e a coragem, a atitude de descer daquele barco e ir ao encontro do Senhor. E é isso que Deus procura. É claro que aqueles outros discípulos, depois de tudo isso, eles foram grandemente usados, porque eram homens de Deus. Eles foram usados e muito usados por Deus. Mas o que eu quero dizer para você, que essa observação que eu fiz na quarta-feira, é que Deus, ele não procura pessoas perfeitas, porque eles não vão encontrar. Mas eles procuram pessoas com um coração disposto a servir ao Senhor. É claro que Pedro teve falha, assim como Judas traiu Jesus também pelas 30 moedas, Pedro também o negou Jesus 3 vezes. Mas qual a diferença de Judas e Pedro? Judas, ele não teve um arrependimento, ele teve um remorso, então ele foi lá e se enforcou, se matou. E Pedro, mesmo ele negando, ele seguia, ele estava acompanhando. Pedro, ele percebeu quando aquele galo cantou. Então Pedro, ele não se afastou do mestre. E é isso que Deus procura. Pessoas que têm um coração sincero. Então não teve diferença nenhuma entre Pedro e Judas com relação à traição. Mas na atitude teve uma grande diferença. Se Judas tivesse ido até o Senhor, Senhor, me perdoa, ele teria recebido perdão. Mas ele não fez isso, ele foi lá e tirou a sua própria vida. Mas não é sobre essa história que eu quero contar para vocês. Eu quero dizer que aqui Pedro foi o único que teve o privilégio de andar sobre as águas. Os outros também tiveram, mas não foram, porque a fé deles não foi o suficiente. Assim como Golias, afrontando aquele povo, tinha um exército ali. O exército inteiro ali. Saul, ele era um homem grande, preparado para a guerra, mas nenhum deles, nem Saul nem o seu exército, tiveram a fé suficiente para enfrentar aquele Golias. Precisou de um menino, Davi, que nem idade tinha para ser alistado ali no exército, porque ele era um menino. Mas a fé de Davi estava em Deus. Davi sabia que Deus poderia derrotar aquele gigante. Essa é a diferença. Então, o que eu quero dizer para você, observa os detalhes. É detalhes. Não somos perfeitos. Pedro não era perfeito. Davi não foi perfeito. Mas o Senhor usou esses homens de uma forma grandiosa. Porque eles tiveram fé. Não existe um gigante que o Senhor não possa vencer por você. Desculpe, eu me emocionei no culto e estou me emocionando aqui de falar de novo. Porque isso mostra a nossa miséria. Mostra o quanto nós não temos fé. O quanto a nossa fé é pequena. Mas se você tiver uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, é suficiente. Acredite que o Senhor é quem peleja por você. Eu tenho certeza que não tem tempestade,
Não tem gigante suficiente para que o Senhor não possa vencer por você. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Eu desejo a você um ótimo final de semana. Um abraço e até o próximo vídeo.